Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Todo mundo lembra dos comerciais da Teleshop e, sem dúvida, um dos mais marcantes foi o das facas Ginzo, que cortavam tudo que você queria e o que você não queria também. No Japão há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Mas você já parou pra pensar, o que aconteceu com essa marca? Por que a garantia era de 52 anos, né? Então ela ainda tinha que estar por aí, firme e forte. Ela ainda existe? Por onde anda? Do que se alimenta? É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Então, vambora! A televisão dos anos 90 foi marcada por um monte de bizarrices, desde os programas de auditório com a banheira do Gugu e o sushi erótico do Faustão, até criança fazendo comercial meio assim, impróprio. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer são dos comerciais que também não eram nada normais, principalmente os do grupo Imagem Teleshop, que era tipo a Polishop da época, não confundam, tá? Não é a mesma coisa, você lembra? Passar seu fim de semana relaxando aonde você quiser ou ficar polindo o carro. Um dos produtos mais famosos eram as facas Ginzo 2000. Apresentamos a novíssima Ginzo 2000, porque a lenda continua. Que até sapato e cano de metal dava pra cortar com elas. Fica aí a pergunta do porquê alguém cortaria essas coisas com a faca, né? Mas assim, mas não importa também. Eles garantiam que cortava, que não perdia o corte e ainda davam garantia de 52 anos. O nome era Ginzo 2000 porque, apesar de vender desde o começo dos anos 90, uma das frases de impacto é que elas eram as facas dos anos 2000. E eles foram um baita sucesso de vendas. O criador do comercial foi o americano Barry Batcher, que ficou conhecido pela propaganda porque ela virou um clássico que rodou o mundo inteirinho, não era só aqui no Brasil. Você já reparou que o comercial é inteiro narrado e ninguém fala palavra nenhuma? Então, isso acontece porque o tal do Barry Batcher fez a campanha já pensando em como ele poderia distribuir em qualquer país do planeta, só mandando as imagens e trocando a narração do fundo. E é lógico, a telinha com a oferta do negócio, né? Por exemplo, o Nerd Show nos Estados Unidos também seria assim, ó. Se você está gostando desse vídeo, deixe um like e se inscreve no canal. Barry Batcher, inclusive, parece nome de personagem do Stan Lee, né? Que sempre tem um nome de, tipo assim, Peter Parker, Bruce Banner, Stephen Strange, Barry Batcher, por que não, né? Mas voltando pro mundo real, as propagandas que esse cara fez chegaram a ser consideradas influentes o suficiente para que o uso do cartão de crédito ficasse mais popular lá nos Estados Unidos. De tanto que vendeu. Apesar de tudo querer mostrar pra gente que as facas Ginzo estão ligadas à cultura japonesa, ela é uma marca americana que surgiu em Ohio, nos anos 70. O Barry não inventou só o comercial, ele também foi o criador da marca. Antes de chamar Ginzo, ele se juntou com um parça dele chamado Ed Valente, que criou as vacas Kikuchi, que seria uma mistura de quick, que significa rápido, né, e cut, que é corte em inglês, então corte rápido, sabe? Só que justamente para fazer aquela ligação com os samurais e tal, eles mudaram o nome para Ginzo. Isso fica bem perceptível no começo da época e mesmo hoje em dia no logotipo moderno da Ginzo, por exemplo, tem uma espada que na verdade é uma katana japonesa. E dá pra gente dizer isso por causa da lâmina curvada e da divisória pequenininha e redonda entre ela e o cabo. As katanas foram a principal arma usada no Japão antigo durante o período feudal, e ela era usada pelos samurais, que eram mais ou menos a polícia do império naquela época. Diferente das espadas ninja, que geralmente tinham a lâmina 100% retinha. Uma vez perguntaram pro Barry o que significava Ginzo, e ele deu uma zoada dizendo que era "eu nunca mais preciso trabalhar". Eu queria falar assim, Ginzo, eu também quero uma Ginzo dessa. Só para mostrar pra gente o tanto que o negócio americano com cosplay de coisa japonesa deu certo pra ele e pro Ed, que ficaram conhecidos lá fora como os Ginzo Guys. Na época, o investimento em publicidade, que foi feito pela Ginzo, nunca tinha sido feito antes, porque aqui no Brasil eles começaram em 90, só que lá fora foi desde que a empresa surgiu e já era hit mundial nos anos 80. Even with abuse like this, it still never needs sharpening. Todas aquelas frases clássicas de programa de televenda foram criação do pessoal da Ginzo. Você acredita nisso? As coisas como tipo, faça já seu pedido e tem mais, mas espere, ligue já e mais. Tudo isso veio deles e depois todo mundo passou a copiar. Essa técnica foi tirada dos vendedores ambulantes
ambulantes dos anos 60 e adaptada para televisão, que era um negócio mais ou menos novo nessa época aí. O Barry Batcher e o Ed Valente chegaram até a lançar um livro chamado Sabedoria Ginzo, onde eles contam toda a criação da marca, da estratégia de vendas, do humor que tinha para chamar a atenção e para transformar a venda numa coisa que também entretinha o público. O objetivo era fazer todo mundo comentar sobre as facas, mesmo quem não tinha nenhum pingo de interesse de comprar. Mesmo assim, falava pro vizinho, mas você viu o comercial daquela faca que corta até cano de chumbo? E que eu não sei o que, né? E aí acabava fazendo a famosa propaganda boca a boca, que funciona mais que muita agência de publicidade que tem por aí. Nada como uma tia do bairro para fazer divulgação em massa, né? Vamos contratar agora para fazer isso aí, os marketing digital da vida. Estima-se que entre 78 e 84 eles venderam nada menos do que 3 milhões de unidades no mundo todo. E mais uma vez, só chegou aqui nos anos 90. Então as vendas não pararam por aí. No meio do sucesso das facas, enquanto elas começaram a dominar os comerciais do Brasil, acontecia uma polêmica também das bravas. Lá nos Estados Unidos vendeu um monte, né? Então muita gente tinha em casa, inclusive a Lorena Bobbitt, que você não conhece, mas que foi responsável por ter cortado o ditocujo do marido dela. E ela fez isso enquanto ele estava dormindo. E adivinha com o que ela fez isso, né? Com uma faca Ginzo que corta cano, corta bota, corta bolas também, aparentemente. Depois teve vários desdobramentos, porque ela foi presa, mas acusava ele de abuso. Depois foi solta por problemas mentais e ele passou por uma cirurgia e virou ator de filme adulto. Olha só que história que é essa. Enquanto isso, era publicidade de graça para Ginzo, que aparentemente cortava tudo mesmo, até o que não devia. Enquanto isso, as facas dos anos 2000 estavam chegando no Brasil com os 2 pés no peito, através dos infocomerciais da Teleshop, que passava na Record, no SBT, na Band e na Manchete. O mesmo comercial em todas elas com seus 2 minutos de duração, ó, tamanho do comercial aí. O Ed Valente já declarou que o objetivo da Ginzo na época era substituir todas as facas que os clientes tinham em casa pelo kit deles. E isso não era muito difícil, né? Viam 10 facas, uma para cada coisa, você lembra? Você recebe a incrível Ginzo 2000 e todas estas outras com a superior qualidade das lendárias facas Ginzo. Tudo como presente, né? Para comprar, tinha só que ligar no clássico 011 1406 e você levava tudo isso para casa pela bagatela dos 29.990 cruzeiros. E, gente, só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo em 1990 era de 3.674 cruzeiros. Mesmo que você ganhasse 3 salários, que era a média, então não dava para falar que as facas Ginzo era a coisa mais barata do mundo, né? Mas tinha um fator que fazia o povo comprar, que era a garantia de 52 anos, você lembra? Uma pessoa que comprou a Ginzo nos anos 90 ainda teria direito à garantia hoje em dia, conforme a propaganda. Aqui no Brasil, isso é muito acima da média, porque a lei de garantia brasileira, que tá lá no Código de Defesa do Consumidor, obriga as empresas a darem só 90 dias de garantia depois da compra de um produto. A maioria das marcas aumentaram esse prazo para 12 meses, mas é opcional, e geralmente elas vendem uma garantia estendida caso você queira. E às vezes até sem você querer, eles fazem meio que na encolha ali para você levar, né? Com a famosa garantia Ginzo de 52 anos. Então os 52 anos da Ginzo eram um baita de um diferencial, que era maior do que uma garantia de carro, por exemplo. Inclusive, você já ouviu falar que peça de reposição tem que estar disponível no mercado por 30 anos? Esse é um negócio aí. Então, na verdade, a lei é um pouco diferente disso. Enquanto o carro está sendo produzido ou importado, a empresa é obrigada a disponibilizar peça de reposição no país. Só que depois que para de produzir ou importar, a lei diz que a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo. Então não especifica quanto tempo, vai mais do bom grado da montadora mesmo. Apesar dos 52 anos ainda não terem passado, a Ginzo 2000 já começava a perder força lá fora, quando começou a dar, brilhar aqui no Brasil. E quem era revendedor aqui era a Grupo Imagem Teleshop, que não existe mais. Por isso, não rola mais você solicitar a garantia. Mas, gente, vamos combinar, né? Se você comprou nos anos 90 e só perdeu o corte agora, dá um desconto pra Ginzo. Não durou 52 anos, mas durou quase 30. Tá bom já, né? Para de ser mão de vaca aí e compra outro kit também. Mas aí, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, se você quiser, pode comprar mais um kit Ginzo. Você sabia disso? E apesar de não vender mais no Brasil e ter dado uma sumida pelo restante do mundo, a marca Ginzo ainda existe e tá firme e forte na internet, só que mais nos Estados Unidos. E no próprio site americano da Ginzo, eles dizem que a marca ficou conhecida pelos infocomerciais revolucionários que fizeram nas décadas passadas, mas que de todo jeito continua sendo uma marca de talheres. Eles até linkaram um vídeo do comercial dos anos 80 para ilustrar
mostrar caso alguém com menos de 20 anos decida comprar as facas. Antes, as facas Ginzo eram um objeto de luxo, mas hoje a marca garante que tem para todos os gostos, dos mais caros até para quem quer uma faca mais pro cotidiano mesmo, né? Só que hoje as facas se chamam Ginzo, né? E não tem outro modelo lá, elas praticamente não fazem nenhuma parte da linha, a Ginzo 2000. Hoje o nome é facas Chikara, da marca Ginzo. E além dessas também tem as facas Kiso e as Dako, mas dá para perceber que aquele esforço em associar o nome do Japão ainda continua intacto. Ligue já para 011 1406 e peça Ginzo 2000 por apenas R$ 29.990 cruzeiros reais. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, tem mais 2 vídeos aqui do lado para você assistir, tá? Dá uma força aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!